Boa noite, pessoal, tudo bem com vocês? Bom dia para o Felipe, que está na Austrália, na parte da manhã. Boa noite, muito boa noite para o Tiago, que está bem mais tarde aí no Reino Unido. Pessoal, a gente organizou um webinar de 1h30 hoje, tá bom? Com bastante conteúdo sobre um assunto muito importante, ESG. Então, antes de eu passar a palavra para os palestrantes, eu vou passar alguns comentários que são importantes. Este webinar está sendo gravado, então quem tiver com a câmera ligada, o microfone ligado, eu peço para deixar tudo desligado, tá? Quando a gente terminar essa gravação, eu vou tentar colocar isso na mídia social para que os outros possam também acessar. E também eu preciso agradecer algumas instituições que nos ajudaram com a divulgação, patrocinar também. Então, primeiro gostaria de agradecer a Revisa, patrocinadora desta plataforma, muito obrigada. Também gostaria de agradecer a Keep Electric, que é uma empresa que faz compra e venda e pós-serviço da Tesla aqui no Brasil, que tem feito um trabalho muito interessante. Gostaria de agradecer Demi Consultoria Treinamento, é uma empresa de inteligência emocional, e Trade Energy, que é uma startup que conecta gerador de energia renovável com o consumidor. Bom, pessoal, meu nome é Su Junko, para quem não me conhece, eu sou sócia fundadora da empresa Golden Rock Consulting, é uma consultoria internacional em fusões e aquisições, investimento, a gente foca muito na Ásia, e hoje eu tenho honra de receber 2 palestrantes para falar de um assunto muito importante, mudanças climáticas e ESG. Então, pessoal, eu vou introduzir aqui o tema e o porquê deste tema, e depois eu vou falar um pouco dos nossos palestrantes. Bom, o tema do webinar de hoje é as tendências mundiais de sustentabilidade ligadas às mudanças climáticas e a importância de adotar ESG nas empresas. Hoje, sustentabilidade é ponto central de tomadores de decisão de grandes companhias. Riscos e oportunidades aparecem neste cenário desafiador e que muda a cada dia. O webinar explorará algumas das razões para este contexto e atuais tendências mundiais no mundo da sustentabilidade ligadas às mudanças climáticas e por que agora é a hora de adotar um período de ESG, propondo a desenvolver definições importantes de ESG e uma visão do processo de consultorias técnicas na realização de uma auditoria ESG. Bom, então vamos falar dos nossos palestrantes. Primeiro palestrante, Felipe Avancini. Felipe Avancini atua na área ambiental há cerca de 20 anos, com larga experiência em consultoria ambiental para empreendimentos de infraestrutura no Brasil e em sustentabilidade internacionalmente. Atualmente faz parte do conselho da KRAV, Consultoria Ambiental em São Paulo, e é consultor sênior na Pangolin Associates em Sydney, Austrália, onde ele reside e ajuda empresas com estratégias customizadas de sustentabilidade, incluindo a certificação de carbono neutro. Também é consultor registrado no programa de carbono neutro australiano Climate Active. Felipe é engenheiro ambiental pela PUC de Campinas, mestre em ecologia industrial pela Universidade Técnica de Delft, na Holanda, e auditor interno da ISO 14001. Tem como princípio ético trabalhar contra os impactos das mudanças climáticas, incluindo trabalho voluntário ao Climate Council e, mais recentemente, como Climate Reality Leader, após treinamento com plataforma do Al Gore, ex-vice-presidente dos Estados Unidos. Bem-vindo, Felipe. Tiago, a gente consegue ver o Tiago? Tiago Herbeli é o nosso próximo palestrante. Boa noite. Tiago Haberli, por favor, me corrija se eu tiver pronunciado errado, tá? É diretor da Sustain Quality e gerência uma equipe de engenheiros que fornecem soluções de sustentabilidade e conformidade técnica de construção para desenvolvimentos nos setores comercial e residencial e edifícios em uso, que incluem declarações de energia, avaliações de desempenho ambiental. Tiago é membro do CREA São Paulo, Ordem dos Engenheiros de Portugal, Instituto dos Engenheiros Civis do Reino Unido e do Instituto de Gestão do Meio Ambiente e Certificação. É assessor de certificações que incluem BREEAM,
Fitwel, Reset Air e GRESB. Tiago é graduado em Engenharia Civil pela PUC Campinas, pós-graduado em Educação Financeira no Unicamp e mestre em Ciência da Gestão com ênfase na tomada de decisão da London School of Economics and Political Science. Pessoal, este webinar ele tem duração de 1h30, então a gente pretende finalizar este webinar antes das 8 horas da noite. Então, agradeço mais uma vez, em nome de todos os participantes, patrocinador e apoio, a presença de todos vocês, palestrantes Felipe e Tiago. Primeiro eu vou passar a palavra para o Felipe. O Felipe vai apresentar, depois o Tiago. E fiquem à vontade para deixar os comentários no chatboard. E, bom, então, Felipe e Tiago, bem-vindos. A palavra está com vocês. Fiquem à vontade. Obrigado, Su. Obrigado pela apresentação. É um prazer estar aqui novamente. Dessa vez, a minha apresentação vai funcionar, se Deus quiser. Então, as pessoas vão poder ver meu slide. Da última vez eu não consegui. E só para dar um pouco de contexto, né? Assim, a gente faz esse tipo de apresentação porque a gente trabalha muito na área e a gente vê que existe muita desinformação na mídia quanto a mudanças climáticas e também, quer dizer, para informar o que é o ESG, o que é essa tendência nova. Então, é algo que a gente faz assim voluntariamente, na maior boa vontade, e a gente vem aqui para tentar esclarecer todos esses temas. E é um prazer estar dividindo hoje aqui com meu amigo Tiago. A gente fez engenharia, eu fiz engenharia ambiental, o Tiago fez engenharia civil na PUC de Campinas, a gente dividiu o mesmo prédio e, enfim, coincidências do destino, a gente hoje trabalha na mesma área, eu da Austrália, ele de Londres, e é um prazer mesmo estar aqui com todos vocês. Eu vou ir direto para a apresentação e depois a gente conversa mais. Uhum. Deixa eu só compartilhar minha tela aqui. Eu peço desculpa se eu tiver algum barulho aqui no background, mas eu tenho um filho pequeno e, enfim, um vizinho barulhento também. Vocês estão vendo a minha tela? Isso. Quer deixar na tela grande? Sim, vou botar. Mas ótimo que está funcionando. Bom, então vamos lá, começando. Esse aqui é um lembrete, né, que a gente tem uma terra, né, um globo, uma fonte de recurso, né? Quer dizer, não há plano B, tudo que a gente tem está aí nessa foto, né? E a gente tem que saber utilizar esses recursos muito bem, né? Só para esclarecer uma coisa que é muito importante, né? Qual que é a fonte dos dados que eu vou apresentar aqui hoje? Isso aqui é uma apresentação, como a Su introduziu antes, do Climate Reality Project, de uma plataforma que o Al Gore, ex-presidente dos Estados Unidos, desenvolveu, e eles ajudaram, eles disponibilizam para quem faz o treinamento os slides, e a fonte dessas informações que eu vou apresentar são todas baseadas na ciência e na melhor ciência que há hoje sobre o assunto, que é o IPCC, que é o painel intergovernamental de mudanças climáticas da ONU, tem mais de 195 países signatários, incluindo o Brasil, ganhou o Nobel da Paz e tem literalmente milhares de cientistas de todos esses países. É uma seleção mundial, vamos dizer assim, de climatologistas e cientistas que se reúnem e a cada 5, 6 anos emitem relatórios sobre o estado das mudanças climáticas no mundo. Basicamente é isso, está falando bem por cima. E a NASA, acho que todo mundo conhece, dos Estados Unidos, né? E o NOAA, que é como se fosse o INPE, né? Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais Brasileira, mais ou menos o INPE americano, tá? Então, essas são as principais fontes de informação.
Então, aqui só para cobrir o básico um pouco, o que é mudanças climáticas, né? A radiação vem do Sol, ela bate na Terra, esquenta essa energia irradiada de volta para o espaço, e aí uma parte dessa radiação vai de volta para o espaço, ela é refletida de volta para a Terra, tá? Isso é o efeito estufa, tá? E é natural que ele exista, é muito bom que ele exista, tá? Porque senão a Terra seria muito, muito fria. O que está acontecendo é que a gente está aumentando a concentração de carbono nessa atmosfera, e esse efeito de manter o calor preso na atmosfera está sendo potencializado, tá? Então é isso que tem acontecido. E quais são as fontes dessas emissões de gás de efeito estufa? Tá? Aí você tem, não vou falar sobre todas elas, mas daí você tem uma pincelada nas principais e, portanto, né, nas que a gente tem que agir para reduzir e minimizar ao máximo, o mais rápido possível. Isso aqui é um gráfico que eu gosto bastante. Ele mostra a concentração de CO2 na atmosfera nos últimos 800 mil anos, e ele correlaciona essa concentração de CO2 com a temperatura, né? Então você vê que há um encaixe direto, uma correlação direta entre ambos, né? Portanto, enfim, a importância da gente falar sobre carbono. E aqui a gente tem a concentração, o que aconteceu, né? Nos últimos 800 mil anos, você sempre teve uma variação da concentração de CO2, sempre houve variação da temperatura, isso é verdade, mas o que está acontecendo é que nos últimos 100, 200 anos, desde a Revolução Industrial, teve uma disparada dessa concentração do CO2 de uma forma nunca antes vista. Tá? Então, tá aqui o porquê que a gente se preocupa tanto com carbono. Tá? E qual que são as projeções? Se a gente não fizer nada, o que vai acontecer? Tá? Em mais 40 anos, se a gente não mudar essas emissões, quer dizer, a gente vai chegar a 600 partes por milhão de concentração de carbono. Né? Quer dizer, você não precisa ser... Olhando o gráfico do CO2, você não dá para perceber o que vai acontecer com a temperatura, né? Isso é temperatura média sempre, tá? A gente está falando aqui de clima, não de tempo, tá? Clima são grandes variações ao longo do tempo. Quando você vê a previsão do tempo, ela está falando do próximo dia, da próxima semana, tá? Então, só para esclarecer alguns conceitos aí. Então, quer dizer, 19 dos 20 anos mais quentes registrados ocorreram desde 2001, então aí todos eles, e os últimos 5 anos têm sido os mais quentes de todos, tá? Aqui a gente não tem 2019 e 2020, mas quer dizer, tem uma clara tendência que a coisa está ficando mais quente e ficando mais quente recentemente, né? Isso afeta também a temperatura da superfície do mar. Vocês podem perceber aí no sul da América do Sul como tem uma anomalia forte de águas mais quentes, que pode ser um indicativo de por que a gente tem tido mais ciclones em Santa Catarina e no sul do Brasil, o que é uma coisa que, enfim, já existiu no passado, mas nunca com essa frequência, tá? Isso aqui é uma foto de satélite dos focos de incêndio ativos, né, na América do Sul em 2019. Então você tem, quer dizer, principalmente na Amazônia, aí a gente vê grandes focos de incêndio e na Amazônia boliviana, no Peru também. Então é uma coisa que está se indo para o lado dos impactos, né, das mudanças climáticas, a gente começa a ver isso. E, obviamente, quer dizer, uma correlação direta entre a temperatura e a temperatura aí está em Fahrenheit, tá? Perdão, mas eu não tenho esse dado em graus centígrados.
e o número de incêndios, né? Então, quer dizer, você tem mais seco, mais fácil de pegar fogo enfim, os incêndios florestais têm se tornado um problema seríssimo. Perdão. Essa aqui é uma foto em Washington, e eu acho ela meio emblemática, porque você tem um incêndio florestal, né, de uma dimensão enorme lá ao fundo, e você tem duas pessoas lá ao fundo prestando atenção, né, quer dizer, puxa, o que está acontecendo? Será que a gente deve fazer alguma coisa? E essas três pessoas aqui mais próximas da gente na foto, quer dizer, simplesmente ignorando, jogando o seu golfe. Então, quer dizer, e fazendo uma analogia, é esse tipo de atitude e desprezo que a gente tem que tomar cuidado com as mudanças climáticas, né? Porque se a gente parar hoje com todas as emissões do mundo, vai demorar 20, 30, enfim, algumas décadas para a gente retardar os impactos das mudanças climáticas. Então, de novo, fazendo paralelo com o Covid, quer dizer, não tem vacina, não tem uma solução a curto prazo, e por isso que mudanças climáticas é tão perigoso para esse tipo de atitude, né, onde eu só vou me preocupar na hora que o fogo chegar aqui a 10 metros de mim. Até lá eu vou continuar, né, jogando o meu golfe. Então, é uma atitude que simplesmente não cabe quando a gente está falando de mudanças climáticas. Isso aqui é uma foto de Canberra, a capital da Austrália. Não sei se vocês lembram, mas há mais ou menos um ano atrás a gente teve aqui o maior incêndio florestal da história da Austrália. Se vocês perceberem, essa pessoa aí está usando máscara, mas isso é pré-Covid, mas era em função da qualidade do ar. Ficou assim mais ou menos uns 2 meses, sem exagero, quer dizer, dia e noite, o céu tapado, foi uma coisa impressionante. E o povo australiano acordou muito para as mudanças, para a questão das mudanças climáticas depois disso, porque você começa a ver mudanças climáticas saindo do jornal, né? Quer dizer, da manchete do jornal para dentro da sua sala, da sua casa. Então, quer dizer, isso já está acontecendo e foi muito sério. Isso aqui são os incêndios florestais mais caros do mundo, tá? E eles aconteceram aí nos últimos 3 anos. 2019 teve um ainda mais caro que esses, mas só para vocês terem ideia também do impacto financeiro desse tipo de incêndio florestal. E aqui a gente tem as 10 maiores cidades em risco pela elevação dos níveis do mar até 2070. A gente vai ver Miami, vocês veem aqui no fim, mas a gente vai ver um videozinho agora de um dia sem chuva em Miami. Esse vídeo, de novo, foi filmado pelo Al Gore num dia que não caiu uma gota de chuva em Miami, nem nos dias anteriores, tá? Então, o que está acontecendo aqui? A elevação dos níveis dos mares, elevação das marés altas, que também é um dos impactos de mudanças climáticas, está afetando a infraestrutura de cidades costeiras como Miami, que foi projetada para um certo nível do mar. O que está acontecendo? Com a elevação do nível do mar, essa água está literalmente retornando ou entrando à cidade via o sistema de drenagem, que foi feito para escoar a água para o mar, né? Então, quer dizer, você está tendo situações como essa, a rua completamente inundada sem uma gota de chuva. Então, são problemas gravíssimos de infraestrutura que estão acontecendo, e Miami é só um exemplo, tá? Isso está acontecendo em outras cidades também. E qual que é o impacto disso na desvalorização imobiliária, né? Quer dizer, você pode ter da ordem de bilhões, tá? E se você adicionar também a desvalorização de casas, quer dizer, pode chegar aí a casa de 80 bilhões em 2050, tá? Então,
Né? Quem vai querer comprar uma casa, um escritório num lugar desse? Né? Ninguém. Esse aqui é um outro equilíbrio que é muito delicado no mundo, que é quem produz mais comida, alimentos, né, do que consome, quem produz menos. Então você vê aí América do Norte, América do Sul, Austrália, como um pouco da Europa, como continentes que produzem mais alimentos do que consomem e, portanto, exportam, né? Então, e você tem outros continentes, Ásia, Europa Ocidental, enfim, África, que dependem dessas importações, né? E mudanças climáticas afetam diretamente a agricultura. Então, quer dizer, você está mexendo também em equilíbrios sociais e dinâmicas geopolíticas seríssimas quando a gente está falando de mudanças climáticas, tá? Também é um tema hoje de defesa, de exército. Isso aqui é uma declaração do exército americana e fala justamente da falta de alimentos e água, doenças pandêmicas, enfim, e pode levar a refugiados em massa, né? Quer dizer, é uma coisa, grandes migrações, a defesa americana, o exército americano fala isso como uma das maiores ameaças à defesa nacional dos Estados Unidos. Mas o que a gente tem de bom, né? E o que está acontecendo? Né? A gente teve o Acordo de Paris de 2015, que realmente foi histórico, onde todas as nações do mundo concordaram em trabalhar para limitar os impactos ambientais a um ponto não reversível, né, a um aumento de até 1,5 graus centígrados de variação, máximo 2 graus. Enfim, essa informação aqui já está um pouco antiga, o Trump já saiu e o Biden já voltou para o Acordo de Paris, então, enfim, segue firme aí. Isso aqui é um mapa mundi, tá, do Banco Mundial, das iniciativas para taxar carbono, né? Aqui a gente começa a falar das iniciativas para lidar com isso, né? Você pode ver que em diferentes partes de desenvolvimento, tá? Essas diferentes cores que vocês estão vendo são diferentes partes de desenvolvimento dessa taxação de carbono, mas ela já é presente, essas iniciativas, em boa parte do mundo, tá? Então, a gente vai falar um pouco mais disso quando falar das empresas e o que as empresas estão fazendo. Então, quer dizer, é justamente isso que eu estava falando, qual que é o risco regulatório, né, que tanto se fala hoje, quando você está falando de carbono. É o risco de vir uma legislação, de vir uma taxação de carbono, e você tem empresas que simplesmente não estão fazendo nada para diminuir essas emissões e estarem completamente expostas a esse risco, né? Quer dizer, se vir uma taxação grande sobre as emissões de carbono, você pode literalmente botar uma empresa em risco de fechar, né? E os investidores estão muito de olho nisso, né? Então, enfim, já tem várias iniciativas de várias empresas para reduzir essa exposição, justamente em função do risco regulatório e o risco legal das empresas que recebem recebem investimentos, perdão, de diversos investidores, mas não estão mostrando transparentemente para esses investidores o que elas estão fazendo para reduzir as emissões dos investimentos, onde elas estão alocando esse capital, né? Portanto, tem tido alguns casos de processos enormes, a fundos de pensão, a fundos de investimento no mundo todo, por justamente, quer dizer, são investidores que falam, pô, eu não quero que você bote o meu dinheiro numa termoelétrica a carvão, entendeu? Isso aqui é uma demonstração do que eu estava falando. Essa aqui é a ExxonMobil, uma das maiores empresas de energia do mundo, basicamente aí óleo e gás, e a gente vê aí uma desvalorização das ações no longo prazo. Óbvio que existem outras variáveis aqui, mas em comparação com a Tesla, né, que é o contrário, né, é uma empresa
que vem com uma tecnologia verde para mudar o mercado e para trazer soluções de baixo carbono, né? Então tem uma clara tendência. Esse aqui é um gráfico do retorno financeiro desde janeiro de 2017 em empresas de energia limpa, comparado com a empresa de energia fóssil. Tá? Então, quer dizer, tem aí também uma clara tendência quando você pega todas essas empresas e cria uma média, né? Então, aí uma oportunidade de investimento. Aqui aqui é só uma demonstração do que eu estava falando, quer dizer, hoje grandes e tradicionais empresas de óleo e gás estão tendo, na verdade, o valor das suas empresas diminuído em cifras gigantescas. Tá? Por exemplo, a Shell em 22 bilhões por essa exposição gigantesca a óleo e petróleo, óleo e gás, basicamente. Tá? A gente tem mais de 117 instituições financeiras globais que já anunciaram que vão parar de financiar termoelétricas a carvão, enfim, tem mais de 30 fundos que gerenciam um total de 5 trilhões de dólares, tá? Só para vocês terem ideia, o PIB do Brasil é mais ou menos aí 2 trilhões e meio de dólares, mais ou menos, tá? Isso varia todo dia com a cotação. Então, 5 trilhões de dólares, quer dizer, mais ou menos 2 vezes o PIB do Brasil. Então, para vocês entenderem o tamanho, a força, o poder desses fundos, tá? E eles anunciaram um plano de metas de redução de emissão de carbono para todo o portfólio. Quer dizer, todas as empresas que estão recebendo investimento desses fundos estão sendo provocadas, no bom sentido da palavra, a ter um plano de redução de emissão sério, né, para os próximos 5 anos. O progresso da energia verde, né? A gente tem aqui um dado interessante. A projeção no ano de 2000 falava que a capacidade eólica mundial atingiria 30 gigawatts até 2010. Em 2019, essa meta foi excedida em 22 vezes, né? Quer dizer, muito melhor do que o projetado. E por que isso é relevante, né? Quer dizer, está gerando muito emprego, muita oportunidade. Nos Estados Unidos você tem 5 vezes mais trabalhos no setor solar do que mineração de carvão. Hoje isso já é uma realidade. E o mercado de energia solar chileno, que é o nosso vizinho, só país envolvido, não é. O nosso vizinho aqui está fazendo um trabalho impressionante, e isso aqui mostra um pouco, para vocês terem a ideia, Itaipu, que gera 1/3 da energia do Brasil, tem 11 gigawatts, tá? Então, aqui o Chile tem, em projetos solares aprovados ou em construções, mais de 16 gigawatts. Tá? Então, só para vocês terem ideia da dimensão da transformação que alguns países estão tendo. Isso aqui é clara tendência, desde 2006 até dias atuais, aí, de um claro aumento de investimento em energias limpas nos Estados Unidos. E hoje existe uma nova commodity, né? Quer dizer, o petróleo, que era commodity, ainda é uma commodity importante, né? Quer dizer, hoje você tem energia renovável como essa commodity. A Austrália fazendo um projeto aí super interessante, onde ela vai gerar energia solar de uma base enorme no norte da Austrália e vai exportar essa energia via um cabo submarino para Singapura. Isso já tem um contrato assinado. Singapura já assinou esse contrato, comprar energia numa certa tarifa lá, e esse projeto está em construção. Isso aqui são os fabricantes de automóveis que estão passando para veículos elétricos e já declararam isso publicamente, tá? E já tem modelos elétricos em produção. Tá? E tem várias dessas empresas, por exemplo, a Mercedes-Benz, BMW, já falaram que não vão mais produzir carro a combustão a partir de 2030, 2040. Então,
enfim, mostra o tamanho do comprometimento, né? Eu tenho um filho pequeno, ele não vai ter carro a combustão, ele vai ter carro elétrico, não tenho a menor dúvida, porque vai ser o que vai predominar. Isso aqui, o Reino Unido, uma notícia da Globo, em 2020, falando que antecipou a proibição de vendas, tá, de carros a gasolina e diesel para 2030, tá? Isso é amanhã, tá, gente? Em 9 anos, os Estados Unidos, o Reino Unido, né, a Inglaterra e os outros países, parte do Reino Unido, já tem essa ambição, tá? Que é lá de onde o Thiago está. Isso aqui é um ponto importante, quer dizer, isso aqui é um gráfico que está comparando aí o preço de carros eficientes, né, a combustão, comparando isso com o preço de carros a bateria. Tá? Existe uma previsão aí que 2023, 2024, o carro a bateria vai uma mudança similar ao que a gente viu com energia solar e eólica, que aí o mercado toma conta e a coisa acelera num grau exponencial, entendeu? Então, se vai ser 2023, 2024, enfim, isso ainda está aberto, mas esse ponto vai acontecer, e quando isso acontecer, a mudança vai ser rápida. Aqui a gente tem 240 empresas globais que já fizeram um comprometimento de se tornarem, de utilizarem, energia 100% renovável em suas operações. Enfim, tem muitos logos aí, mas tenho certeza que vocês conhecem vários de toda a parte do mundo. Então, de novo, a gente volta ao que eu estava falando lá atrás, essas empresas declarando aos seus investidores, aos seus stakeholders, os clientes, que elas estão procurando minimizar seriamente, né, a emissão a carbono e, portanto, reduzir a exposição ao risco regulatório e a processos. Então, voltando à imagem inicial, né, quer dizer, o nosso mundo é só um e depende disso, depende da atitude de cada um de nós e de conversar, né, com o nosso networking, com as empresas que a gente trabalha. Aqui tem algumas coisas que eu deixo, só algumas dicas no campo pessoal que você pode fazer para reduzir o seu impacto nas mudanças climáticas. Então, usar lâmpadas LED, pendurar roupa em vez de usar a máquina de secar, uma dieta baseada mais em plantas, né? Quer dizer, um carro elétrico ou híbrido, se for disponível, possível, e pensar, né? A gente vê aí o último gráfico, pensar muito sobre um planejamento familiar, né? Sobre ter novas crianças, né? A gente está num mundo que hoje, quer dizer, a gente está numa explosão de população e não tem recurso para todo mundo, basicamente. Então, é uma coisa que a gente tem que pensar num nível pessoal, né, se a gente quer ver isso numa mudança no mundo como um todo, a gente tem que pensar isso antes para si mesmo, que não é simples, mas tem que considerar. Outros pontos, né, a pensar nos votos que vocês fazem, vocês votam todo dia, não é só na eleição. O que eu estou falando de voto é o serviço que você compra, é o produto que você compra, que tipo de empresa você está apoiando, né? Medir as suas emissões, tem aí um site da Iniciativa Verde, que é um órgão do Brasil, mas tem vários outros. É interessante ter essa visão de onde as emissões estão vindo na sua vida pessoal. Comprar aparelhos domésticos, mesmo que um pouco mais caros, com selo Procel, né, na eficiência A ou B, eles vão gastar menos energia e vai ser melhor para você no longo prazo e para o meio ambiente. E aqui perguntar aos seus fornecedores, mesmo no campo pessoal, né, o que a sua empresa está fazendo para reduzir as emissões de carbono. Simplesmente levantar essa pergunta
já né? Imagine se 1, 2, 3 clientes seja lá o que for o prestador do serviço ou produto teu, começa a receber, o cara começa a pensar sobre isso, né? E se disponível a apoiar a compra de produtos e serviços carbono neutro. No campo corporativo, apoiar iniciativas, né, de medir as emissões, é muito importante medir as emissões, se você não medir, você não consegue gerenciar nada, então você tem que primeiro medir, entender o tamanho do problema, de onde estão vindo as emissões, botar um plano sério de redução, e quem sabe também comprar crédito de carbono para virar carbono neutro, né? Tem aí o programa brasileiro GHG Protocol, que é um programa de voluntário que várias empresas estão aderindo, que elas estão medindo as emissões corporativas e demonstrando isso publicamente, que é muito interessante. Botar uma estratégia séria, né, de comunicação de todas essas ações a todos os stakeholders, alocar recursos humanos e financeiros para que as coisas andem, obviamente, e promover o conhecimento científico, tá, gente? É muito importante ser tudo baseado em ciência, tá? Aqui é o site do Climate Reality Project. Assim como eu estou dando essa palestra aqui, várias outras pessoas podem dar no Brasil. Se você entrar nesse site aí, você pode requisitar que alguém venha na sua empresa ou na sua comunidade de bairro, enfim, fazer essa apresentação, e isso é sem custo nenhum, tá? Então, eu acho uma oportunidade bem interessante. E adotar uma política ESG, né, e obter uma certificação ESG que demonstre, não só no meio ambiente, quer dizer, mas no campo da social e da governança, que você tem você está levando a sério como empresa, né, esse tipo de iniciativa, né? Não é à toa que o ESG está tão em pauta hoje em dia e que, enfim, e que isso tá se tornando um ponto cada vez mais demandado pelos investidores, né? Isso traz sustentabilidade, traz resiliência e traz investimento com impacto positivo, né? Hoje o investidor não quer saber mais só de retorno financeiro, ele quer saber, enfim, se você está deixando um mundo bom para os filhos e para os netos deles, né? E para ele próprio. Então, enfim, gente, é isso que eu tinha para falar. Muito obrigado. E eu passo a palavra para a Su. Obrigada, Felipe. Pode fechar a apresentação? Felipe, vamos fazer o seguinte, para a gente aproveitar, inclusive eu também queria ouvir o debate entre você e o Tiago, e o pessoal também está aqui para ouvir mais o conteúdo. Eu vou pedir para o Tiago dar prosseguimento, tá, na apresentação, e enquanto isso o pessoal vai pensando nos comentários, perguntas, e a gente pode concentrar os últimos minutos para isso, tudo bem? Vamos então Fechado. vamos seguir na maratona mesmo das palestras. Tiago, por favor, pode continuar. Obrigada, Felipe, pela ótima apresentação. Muito obrigada. Imagina. Boa noite, obrigado, Felipe, obrigado, Su, obrigado a todo mundo pela participação. É um prazer estar aqui. Como o Felipe falou, a gente se conhece desde a faculdade, ali a gente estudou junto e viemos aí trabalhar em coisas semelhantes em diferentes partes do mundo, né? Então é bem interessante estar aqui, bem especial. E como vocês puderam ver aí pela apresentação do Felipe, esse tema é muito amplo, né? A gente pode ficar aqui e falar sobre vários segmentos do que o Felipe falou e como a gente pode considerar as formas de levar isso para as próximas gerações. O que eu gostaria de começar é tentando dar uma definição de o que é ESG, né? E são as práticas ambientais ou ecoambientais, sociais e de governança, né? Que são consideradas junto com os fatores financeiros da tomada de decisão. Eu coloco essa imagem aí, quem trabalha com sustentabilidade conhece bem essa imagem que é muito antiga e ela mostra os 3 pilares da sustentabilidade, né? O social, o meio ambiente e o econômico.
E isso já vem sendo trabalhado desde 1960 na indústria do tabaco. Desde a época da produção de tabaco, no regime do apartheid sul-africano, a gente, na verdade, já começa a ter uma visão mais voltada para o que hoje se tornou o ESG, né? Que é na época, eles falavam muito em investimento socialmente responsável. A gente usa muito esse termo ainda, até hoje, e dá para a gente ver que não é uma coisa nova, né? E a progressão foi que vieram aí os relatórios de sustentabilidade, né? Os relatórios de sustentabilidade eram relatórios à parte, que não fazem parte da gestão da empresa, e é onde a gente começou a dar preocupação à energia, à água, e a gente começou a ter esses relatórios falando, não, o que a gente tem que fazer para reduzir a água, para reduzir o consumo de energia. Toda essa matéria, como é que a gente pode administrar ela? E esses eram só apenas relatórios que não faziam parte na tomada de decisão das empresas, né? E aí a gente chega até hoje, onde o pessoal do financeiro está falando, poxa, mas e aí o meio ambiente, né? E aí você começa a falar, poxa, tá começando a ter uma tração, né? E aí vem essa sigla ESG para ter uma amplitude maior nas considerações. E aí, se a gente olhar bem o que é o ESG, né, o desenho tenta mostrar uma certa classificação desses três pilares, onde cada uma esses recursos devem ser alocados, né? Então, se a gente olha, por exemplo, o ambiente, o environment, né, o E, referente ao impacto ambiental da empresa, considerando a eficiência energética, o uso de recursos naturais, o descarte do lixo, como o lixo a gestão do lixo, né? A emissão dos gases de efeito estufa, que o Felipe tem falado bastante sobre isso, e qualquer ações que tenham influência na crise climática que a gente vive hoje. No âmbito social, a gente fala bastante na relação com funcionários, na relação com os fornecedores, e até voltando aqui na palestra do Felipe, ele recomenda só perguntar, poxa, o que você está fazendo, a sua empresa está fazendo para reduzir as emissões? Só nesse ponto você já percebe uma mudança social. Então, o jeito que você trabalha com seus fornecedores, os clientes, a comunidade em si, isso é muito importante. E aí a gente classifica como um âmbito social nessas análises, né? E a governança, o social e a governança no Brasil é bem forte, a gente tem que dizer, né? Tem bastante políticas e práticas que regulam as companhias, né? Então a gente tenta fazer, acho que está bem evoluído. Mas aí, a gente olhando aqui, para muitos não deve ter nada de novidade, né? Então a pergunta é o que mudou? E por que a gente hoje tem falado tanto, o ESG está vindo com tudo? E na minha visão, na minha concepção, o que mudou é a forma que a gente toma decisão. Voltando lá no apartheid, em 1960, a gente não tinha muita informação, mas a gente sabia que não era certo a forma como aquilo estava sendo feito, né? Então, com o passar do tempo, a gente consegue ter informação, a gente consegue ter uma data para a gente analisar. E é isso que é a grande mudança, e por isso que o ESG está vindo com tanta força agora. Porque, na minha visão, e fazendo uma analogia com uma teoria da tomada de decisão, todas essas ferramentas, essas informações que a gente vai coletando para estruturar a estratégia de ESG são ferramentas de tomada de decisão que vai ajudar a estruturar o pensamento, a linguagem e a forma com que você expressa os interesses do grupo e combina diferentes perspectivas desse grupo num modelo. Então, a gente consegue combinar vários critérios numa mesma comparação, e aí a gente gera unidades de comum valor, de unidades comuns de valor agregado. Então, por exemplo, a gente até gosto de fazer uma analogia com maçãs e laranjas, né? As análises de decisão multicritério, elas não comparam as maçãs com as laranjas, elas comparam
o valor agregado das maçãs com o valor agregado das laranjas. Então, você consegue ter uma informação, uma qualidade de informação muito grande, o que vai te ajudar na qualidade da tomada de decisão e que vai te dar uma chance maior de ter um outcome melhor para as tomadas de decisões do seu negócio. Um dos princípios aqui da tomada de decisão multicritério, acho que é base de muitas das certificações que hoje a gente usa, né? E então, tanto que na informalidade, ou até mesmo é possível, de uma forma bem formal, criar a sua própria certificação dentro da empresa. Por isso que eu gosto de explorar esse tema, e uma das formas de fazer isso é um bom exercício para começar a trabalhar com ESG, né? Vamos dizer, seria definir os seus objetivos. Por exemplo, vou pensar num exemplo, vamos lá, não, o objetivo é que a gente seja uma empresa sustentável, pronto. E aí a gente define os critérios. Quais são os critérios que a gente vai analisar? Eu vou analisar, por exemplo, o que eu tenho aqui na tela, né? A gestão, o well-being, a energia, o transporte, a água, e como eu estou gerindo esses critérios. Eu coloco um peso para cada um desses critérios. Esse peso vai dar uma importância maior ou menor para cada um desses critérios. Então, por exemplo, aqui na tela, a energia é muito importante para esse modelo. E o lixo, a gestão do lixo já é o menos importante dentro desse critério. Aí, com isso, é possível, com esse peso, você lista as opções. Quais são as opções? Eu tenho aqui, quero investir num edifício, vamos falar, na Califórnia. Eu sei que lá tem um problema muito grande com água. Então, para mim, a água ali vai ser uma coisa importante. Se eu tiver um edifício ali com uma pontuação alta em água, eu vou, ali é um edifício interessante para eu investir. Agora, se, por exemplo, eu estou querendo investir no Reino Unido, ali o investimento ali, eu preciso procurar um outro critério, uma outra avaliação que seja mais importante, por exemplo, com relação à poluição. Eu sei que é uma área muito poluída, então eu preciso ter medidas para melhorar essa poluição. E aí, com isso, você consegue calcular e escolher o melhor, tomar a sua decisão, né? Então, tem todas o que está bem claro ali, os trade-offs, que seria essa questão de escolher o critério de poluição é muito importante para quando eu estou lidando com um país, com investimento no Reino Unido, mas o critério de água é muito mais importante quando eu estou lidando com investimento em San Diego, por exemplo. E com a formação, né, com toda essa informação que a gente consegue coletar e os dados que a gente consegue analisar, a gente tem uma qualidade na tomada de decisão. Então, por exemplo, já é realidade hoje na Austrália, no Reino Unido, na Europa e nos Estados Unidos, até no Brasil. O Felipe comentou sobre o protocolo GHG, que é voluntário, e muitas empresas medem. Se eu não me engano, se a empresa é listada no stock market, ela é obrigatória a fazer o protocolo GHG. Então, você consegue medir, você tem uma medição, e quando você consegue medir, você consegue reduzir, e quando você consegue reduzir, você consegue ter estratégias que podem te trazer metas, né? Então, por exemplo, aqui para o Reino Unido, para Londres, né? O Climate Vision deles, em 2008, eles mediram o Square Mile, é uma região, uma área que eles têm, acho que 8 edifícios, inclui a sede da polícia, a sede da prefeitura de Londres. Tem um museu e tem, na verdade, tem alguns museus e tem uma exposição romana numa das partes do edifício. E em 2008 eles começaram a medir, tiveram a medição e começaram a fazer as estratégias, né? Então, desde 2008, eles já certificaram mais de 20 mil metros quadrados de edifícios com a certificação BREEAM, um nível excelente, que é um nível muito alto. O máximo é o outstanding, então é um nível muito bom. Eles colocaram uma meta de atingir o net zero até 2030. Então, eles têm que reduzir aí 1.500 quilotons de CO2 até
em 10 anos, em menos de 10 anos, eles têm feito um bom trabalho, mas vai ser muito difícil. Então, eles colocaram aqui, como você tem toda a informação sobre o que você possui, o seu benchmark, você consegue fazer esse tipo de trabalho e comunicar com seus clientes, com seus fornecedores e dizer, olha, nós somos uma empresa verde, porque nós conseguimos medir todos os nossos fatores que são importantes para a gente tem estratégias para redução e a gente tem metas ambiciosas para os próximos anos. O que a gente vê acontecendo muito aqui é que muitas vezes a gente não atinge as metas, mas aí continua sendo um objetivo. Então é importante ter essas metas para trabalhar e conseguir chegar num objetivo. O que é importante ressaltar é o papel das consultorias nessas auditorias. Muitas vezes é difícil encontrar uma solução para o seu negócio. Então, algumas empresas, vamos ali naquela loja, eu quero procurar alguma coisa na prateleira, ESG, eu quero implementar agora, e é isso que eu vou fazer. Semana que vem eu sou uma empresa com preocupação em ESG. É um pouco mais complexo, porque na verdade, um processo de tomada de decisão. E você precisa ter esse suporte confiável para primeiro entender o que sua empresa está passando, né? E o que sua empresa tem no momento. Então, acho que um dos principais processos aí que as consultorias podem ajudar muito é fazer um benchmark, entender a empresa, tentar, na verdade, não entender a empresa, mas tentar retirar o que é de melhor, o que está sendo feito na empresa no momento e tentar fazer uma integração da operação com as metas sustentáveis. E uma forma de fazer isso é benchmarking, né? Comparando com outras empresas e ver o que as outras empresas estão fazendo e começar ali. Então, começa entendendo primeiro o que nós fazemos hoje de bom, o que nós fazemos de errado, quem somos nós num âmbito ESG. E tentar comparar com as outras empresas, e aí é possível fazer um plano de ação. Nesse plano de ação, é possível que seja feito o que eu chamo de eco-audits, né, que seria uma auditoria ambiental e fazer um processo interno de benchmarking e tentar entender internamente o processo da empresa e tentar fazer uma melhoria contínua até chegar num nível em que há a possibilidade de fazer uma certificação do trabalho. E essas ferramentas de certificação, elas trabalham de uma forma porque elas avaliam o desempenho da organização, do que está sendo desenvolvido, e elas comparam junto com as outras, e aí também com as outras organizações, e é possível entender o impacto dos planos de ações. Então, a gente fez um plano, como muitas vezes a gente, legal, vamos colocar um painel solar, e pronto, a gente passa a ter uma energia sustentável no nosso edifício. Mas muitas vezes não é tão simples assim, né? Muitas vezes a gente tem um edifício que tem muito buraco, por exemplo, pouco isolamento térmico não muito bom, vamos falar de uma forma mais técnica, e o que faz com que você apenas desperdiçar essa geração de energia. Por exemplo, aqui no Reino Unido a gente tem uma preocupação, a gente tem que manter as casas quentes. Então, se eu colocar um painel solar para gerar energia para aquecer a casa, mas o isolamento térmico não é muito bom, todo esse calor está saindo. No Brasil, é o contrário, né? A gente precisa manter os edifícios numa temperatura mais baixa, e então a gente coloca o ar-condicionado. Então, a gente coloca o painel solar para a gente gerar energia para rodar o ar-condicionado de forma sustentável. Mas se talvez a gente tivesse melhorado o isolamento térmico, ou talvez reduzido a insolação solar em certas horas do dia, ou até mesmo ter um plano para abrir a janela à noite, que tem umas temperaturas mais frias, mais refrescantes, a gente poderia ter outras formas de melhorar o desempenho do edifício, reduzir o consumo de energia, que não é tão simples quanto apenas, vamos colocar um painel solar. Então, por isso que é muito importante, parte do processo são os workshops. Então, é muito importante
a participação de todos os departamentos, todas as pessoas envolvidas nos processos da empresa, que são todos os funcionários. Então, quanto mais pessoas envolvidas, mais buy-in tem, mais pessoas vão estar interessadas em adquirir adquirir a estratégia, de comprar a estratégia e seguir ela. E seguir, falar, não, então tá, então eu também tenho que fazer minha parte aqui, então eu vou ter consideração nisso, que é importante para cada empresa, para reduzir as emissões ou para melhorar a qualidade da empresa. Então, eu exploro aqui um pouco também sobre as certificações que existem hoje no mercado e que têm sido muito usadas aqui no Reino Unido, principalmente para certificar edifícios. É um foco bem grande e cada uma dessas certificações tem um foco único e de novo, a importância do consultor aqui é entender, ao entender a organização, e é mais fácil de achar um benchmark, porque cada uma dessas certificações tem um benchmark diferente. Por exemplo, se a gente olhar o WEDGE é membro do World Bank Group. Então, eles deixam bem claro que Excellence in Design for Greater Efficiency. So, a excelência do design está na eficiência. E como eles são voltados muito para a questão financeira, é de um grupo de bancos. Então, se o interesse é na eficiência, se há uma eficiência, ou então, de outra forma, se já existe uma eficiência muito grande dos edifícios, talvez já no dia 1 da certificação já tenha uma vantagem muito grande a usar o WEDGE. O que nesse exemplo que eu acabei de dar não seria tão bom, por exemplo, no padrão WELL de construção, porque o padrão WELL é um pouco mais voltado à saúde dos ocupantes. Então, muitas vezes a eficiência do edifício não vai valorizar, por exemplo, o conforto, ou ter, por exemplo, uma sala um pouco maior, que demanda um pouco mais de aquecimento ou resfriamento, então diminui um pouco a eficiência, mas é um pouco mais confortável. E no Brasil é muito, muito comum a gente encontrar o LEED, acho que dá uma visão geral de alto nível muito grande também, mas tem suas limitações, então também, mas é um processo muito, o LEED é muito forte no Brasil e nos Estados Unidos, nas Américas, é muito forte. Aqui no Reino Unido tem um pouco, tem alguma coisa na Europa, em Portugal também é bem forte. E uma vantagem é que ele tem a tradução em português, então por isso que acho que no Brasil ele pegou bem. O Fitwel, ele é uma ferramenta interessante para se falar, que ele tem uma visão um pouco diferenciada. Ele é voltado para a questão do bem-estar. Então, por exemplo, eles avaliam questões como espaços ao ar livre, o acesso ao edifício, os ambientes externos, a área de trabalho, como é feito o abastecimento de água. Eles olham especificamente para cafeterias e alimentos, como os alimentos são preparados. Então, tem uma questão muito específica para esse tipo de certificação. Eu gosto muito de falar sobre essa certificação que é o RESET. É uma certificação específica para a qualidade do ar. E um dos slides do Felipe, ele mostra o que aconteceu com a Austrália há alguns anos, né, com os incêndios. E me fez lembrar um dos estudos do RESET, que foi para um dos edifícios na China, quando teve uma grande poluição em Beijing. E o lugar menos poluído da cidade era dentro do edifício, e era possível saber disso porque eles tinham a medição. Então, o que eles fizeram naquele dia, eles ligaram para as pessoas, falaram, os funcionários falaram, não venham para o nosso edifício, venham para cá, podem vir. Então, os funcionários acabaram passando o dia no edifício para não ser exposto à qualidade do ar. Esse gráfico é muito legal porque ele mostra o que acontece com a qualidade da decisão quando a qualidade do ar não é muito boa. Então, se a gente está fazendo alguma coisa bem simples, espero que vocês consigam ver meu cursor aqui, que é procurar informação. Quando a gente está procurando informação, a qualidade do ar tem uma certa influência.
mas não muito grande. De qualquer forma, a qualidade da procura vai ser boa. A gente está sempre aqui na linha verde. Mas agora, se a gente começa a querer usar essa informação para alguma coisa, com uma qualidade do ar muito boa, a nossa decisão já é na mediana. Opa, já é uma decisão mediana. Quando piora um pouco a qualidade do ar, ela continua mediana, mas está um pouco debilitada aqui. Mas quando a gente chega num ambiente muito poluído, a qualidade do uso dessa informação, ou na escolha do approach, ou até mesmo fazer uma tomada de decisão estratégica básica, a diferença é muito grande. Então, às vezes, tomar uma decisão num ambiente poluído é uma coisa que a gente devia evitar. Não tentar abrir uma janela, não tentar... E muitas vezes reuniões demoram 2, 3 horas, aquela sala fechada, aquele ar poluído, as pessoas já estão cansadas. Então, mudando ou tendo políticas para mudar essas reuniões ou para controlar a qualidade do ar, pode melhorar muito a qualidade da decisão da empresa. E tem estudos comprovando isso. Até eu posso mandar, caso tenha interesse. Um outro fator importante na questão de certificações para edifícios é a modelação, né? Então, a gente tem o Twins, né, que eles chamam de Digital Twins, que é onde a gente cria um edifício dentro de um software, e eu gosto de falar bastante desses dois, né, o IES. Ele modela toda a questão energética do edifício, a luminosidade, e você consegue ter uma réplica do edifício muito grande. Você consegue perceber e modelar, por exemplo, você pode perceber horas, a que hora há um problema, um consumo maior de energia, deveria ter esse consumo mesmo, ou então, se a gente fechar essa janela aqui, apenas fechar a cortina, né, durante 2, 3 horas de um determinado quarto, vai ter uma redução na necessidade de resfriamento daquele quarto, por exemplo. E o OneClick LCA é um exemplo também, mas tem vários outros softwares que calcula a emissão de carbono. Então, você consegue não só saber a emissão de carbono do seu edifício, quanto comparar com outros edifícios similares. E aí, de novo, a gente voltando aqui, até vou voltar no slide, ali o que a gente está falando a gente está medindo, né? A gente está trazendo ferramentas para ajudar a gente a medir, para a gente começar a entender de uma forma estruturada o que tem ali, para a gente poder usar no futuro. Eu gosto de chamar uma atenção grande aqui para o BREEAM. Ele tem uma categoria que é o BREEAM em uso. É uma certificação... Eu não gosto de fazer essa comparação com o LEEDs, mas é uma certificação um pouco mais robusta do que o LEEDs. Tem muito mais papel, que a gente precisa muito mais evidências que precisam ser apresentadas comparado com LEEDs, mas é um sistema muito legal para ser muito robusto e muito legal para ter um benchmark. Então, e aqui voltando nos pesos, esses pesos já são pré-determinados e dependendo do que o edifício possui no momento, existe uma pontuação, e aí a gente pode criar um plano de ação para poder melhorar a qualidade do edifício em questão ambiental. Acho que a gente conversou sobre tudo isso para chegar nessa certificação GRASB. A certificação GRASB é o que hoje eu vejo como a mais indicada para o mercado de capitais. É uma certificação para ativos reais mesmo, então é possível extrair muita informação, muita informação com os resultados dessa avaliação. E é bem interessante porque aqui também é possível ver dentro de todas as empresas que hoje fazem GRASB, essa parte cinza mais clara, todas as empresas
que fazem GRASB dentro do setor dessa empresa exemplo que eu coloquei aqui. Então, essa empresa, se eu não me engano, era uma empresa de transporte. E ela, dentro das empresas de transporte, ela classifica nessa linha verde aqui. Então, todas as empresas de transporte estão aqui nessa linha cinza, nessa área cinza maior, e ela está um pouco abaixo da performance média que é esperada aí para esse tipo de edifício. Mas dependendo do que está sendo feito, há uma evolução, ou às vezes um ano ou outro ainda pior, às vezes aumenta um pouco a emissão de carbono por uma atividade nova que existe na empresa, e isso é normal. Então, por isso que é sempre importante entender as metas. E acho que o GRASB é o que vai... o que está sendo aqui, pelo menos aqui no Reino Unido, é o que está sendo mais indicado. Por exemplo, essas certificações que eu comentei acima, certificações BREEAM, por exemplo, elas são um dos critérios para o GRASB. Então, mas outros critérios são o cálculo das emissões de carbono, as políticas ou a gestão da empresa em si. Então, é uma certificação bem completa. Bom, acho que era mais ou menos isso que eu queria explorar. Espero que a gente esteja aí num tempo. Então, eu queria passar a palavra para a Su. Obrigada, Thiago. Que eu saio daqui. Apresentação. Então, agora, pode tirar a apresentação. Vou pedir para o Felipe também voltar para a tela. Gente, aqui a gente recebeu alguns comentários, perguntas, então também a gente tem um compromisso aí com o pessoal que está com a gente. Eu vou passar para vocês. E também a gente tem aqui um dos participantes que quer fazer algumas perguntas, então depois eu vou endereçar, eu vou passar a palavra para o Gilberto. Bom, então vamos primeiro aqui ler os comentários, tá? Bom, boa noite, Felipe, excelente palestra. Gostaria de saber sobre sua opinião do uso de carros elétricos nos Estados Unidos e Europa, sabendo que a matriz energética desses locais são de origem não renovável. Então, aqui tem uma pergunta para você, viu, Felipe? Você quer fazer? Você quer responder? Claro. Excelente pergunta. É um ponto importante, só para explicar isso um pouco mais para os outros, né? Quer dizer, qual que é o ponto importante dessa pergunta da Gabriela? Se você troca toda a sua frota por carro elétrico, mas continua tendo a sua geração de energia por termoelétrica, quer dizer, você está deixando de emitir carbono via gasolina ou diesel que você está utilizando no carro, mas você está emitindo nas termoelétricas. Então, do ponto de vista das mudanças climáticas, realmente não há um grande ganho, né? Então, só para explicar isso para todo mundo, a Europa e os Estados Unidos, apesar deles terem a sua matriz energética com muito menos energia renovável, eles estão investindo e eles têm planos muito ambiciosos. Eu tenho, enfim, convido você a dar uma olhada. Chama o Biden, que agora assumiu a presidência, ele chama de New Green Deal, né? E a Europa tem a European Green Deal. Então, se você botar esses termos no Google, vai vir um monte de coisa. E esses planos, um dos pontos é justamente mudar a matriz energética. A gente sabe que isso demora e são investimentos enormes. O Biden anunciou em fevereiro cerca de 2 trilhões de dólares nos próximos 4 anos para investir nesse New Green Deal, só para você ter ideia do tamanho da coisa. Então, isso demora, mas mesmo assim eu acho super importante trocar a frota de carros a combustão por uma frota elétrica o quanto antes, porque também demora e mesmo que você tenha, quer dizer,
mesmo que demore para ter uma matriz energética mais limpa, você tem um ganho imediato na questão da saúde pública, né? Eu sou de São Paulo e um bom exemplo é quem, enfim, anda na rua e conhece a poluição de São Paulo. Então, imagine que toda a frota de ônibus e carro hoje em São Paulo elétrico, 100%. Né? Quer dizer, você, no mínimo, essa poluição ainda vai continuar existindo via as termoelétricas, mas você vai retirar ela das grandes cidades e você vai ter um ganho imediato na saúde pública, né? Quer dizer, e menos custo de saúde pública também para o governo e, portanto, para os pagadores de impostos. Então, é importante fazer essa mudança o quanto antes. Legal. Bom, Tiago, para você ter um comentário aqui, que aqui no Brasil tem um Procel Edifica, foco na eficiência energética, e aqui tem um comentário também do pessoal do Sul, que a sustentabilidade é a filosofia e negócio deles, que eles estão pensando em realizar um seminário local referente à sustentabilidade, então provavelmente acho que vocês dois vão ser contatados por um dos participantes aqui, tá? Bom, prazer. Pois é, já deixa aqui meu contato também para eles entrarem em contato. Queria saber se o Gabriel, desculpa, não Gabriel, Gilberto, você quer fazer uma pergunta? Eu lembro que você queria se apresentar, fazer uma pergunta para o Tiago. Sim, gostaria de fazer uma pergunta. Tá, pode se apresentar, viu? E pode fazer pergunta para os dois. A gente está aqui agora debatendo, até umas 8 horas a gente tem tempo, tá bom? Eu cheguei um pouquinho atrasado, então a primeira explanação não peguei direito, mas a segunda eu consegui pegar, e eu trabalho também com essa parte de construção sustentável. E vi tudo que ele falou ali muito alinhado com aquilo que a gente está pensando, tentando trabalhar aqui no Sul. E eu gostaria e ele colocou toda esses planos e essa técnica de planejamento para ser desenvolvido, esses processos, com base no Reino Unido, né? Eu gostaria de saber qual é a visão dele em relação a tudo isso para o Brasil. Gilberto, você quer se apresentar? O que você faz, só para o Tiago também poder se Eu sou arquiteto. Ok, obrigada. Tiago, você quer tirar o do mudo e quer responder? Ok, obrigado pela pergunta e pelo comentário, Gilberto. No Brasil, existe bastante certificações também, como alguém comentou sobre o Procel, né? Uhum. Tem uma outra certificação sobre água, e tem bastante gente trabalhando com isso. O que eu vejo, eu acho que eu voltaria a pergunta para você, Gilberto, seria com quem você está falando? Quem é o seu cliente? Quem é que vai comprar ou quem é que vai investir no imóvel, né? Um investidor internacional hoje ele procura por certificações que sejam tenham padronizações internacionais. Então, no Brasil, acho que o LEED é o que tem sido mais utilizado, mas se você olhar, por exemplo, para grandes organizações e para empresas que têm operações fora do Brasil, o GRASB é muito utilizado, e o BREEAM. A gente tem hoje algumas empresas usando, uma delas é acho que a Sul caiu, né? Uma delas é Não, estou aqui, pode falar. Tá. Sim. Uma delas é o Sebrae, eles usam uma dessas certificações, então eu acho que quanto mais exposição internacional as empresas têm, mais uso dessas certificações que eu apresentei vão ser mais interessantes. No Brasil, se é para uma visão muito mais do edifício e do design do edifício, o LEED é muito mais prático, até mesmo porque é em português. Legal. Então, só para acrescentar rapidinho nisso que o Thiago falou, Gilberto, o LEED, que se eu não me engano é do Green Building Council Brasil, né, que faz essa certificação, ele acabou de lançar uma certificação para residências, tá? E ela é super mastigada,
e é um negócio recente, e, enfim, ela é para ser simplificada e para ser prática para quem faz parte do processo de design, que eu acredito que é o seu caso. Então, enfim, só mais um ponto aí. Eu gostaria de eu vou fazer uma nova colocação, se for permitido. Sim, pode continuar. O foco da minha pergunta seria mais assim porque eu vejo que o Brasil, aqui pelo menos na região sul, no que eu estou alocado, não tem muito interesse nisso, porque já tem uns 4 a 5 anos já que eu fiz o meu MBA em construções sustentáveis, com foco no LEED, pela Unicid aí de São Paulo, e estou tentando aplicar isso aqui dentro da nossa área de atuação, com as construtoras, etc. E tem encontrado muita resistência e o pessoal não tem assimilado essa ideia. Então, o que a gente passou a fazer foi, através do nosso site, do Instagram, um processo de educação para o consumidor, para esse consumidor começar a perguntar por esse produto. Então, é dentro desse foco que eu gostaria de saber qual é a visão deles. Visão de vocês, isso. Aqui, por exemplo, aqui no Reino Unido, muitas dessas certificações a prefeitura pede para que tenha essa certificação, o LEEDs, equivalente aqui do Reino Unido, para poder aprovar na prefeitura. Então, há um lobby do governo muito grande. A educação é o que tem sido principal em todos os projetos que a gente tem conversado no Brasil, principalmente, é a educação. O momento que o Brasil está é de realmente entender, porque as pessoas um leigo, ele não tem tanto conhecimento nisso. Como eu vou comprar uma casa com selo de um certificado para dizer que a casa é limpa. Então, é uma coisa mas ele quer isso, ele só não sabe que tem. E agora, na questão de quem está colocando dinheiro para vender o imóvel, ele não tem tanto interesse em aumentar a qualidade, porque isso vai diminuir o lucro dele. Então, para um empreendedor que está mesmo querendo construir um edifício para vender, é realmente muito difícil de convencer. Precisa de realmente muita educação. Gilberto, obrigada, viu? Bom, aqui... Obrigado também. Eu acho que para mim foi muito importante essas colocações. Não, essa interação é muito importante. Eu vou fazer uma pergunta aqui de um dos participantes, tá? Acho que se aplica para o Felipe, e depois uma pergunta que se aplica para os dois. E em seguida eu vou pedir para o Felipe fazer uma pergunta para o Thiago faz uma pergunta para o Felipe, para a gente tentar fechar isso daqui a uns 5, 10 minutos. Bom, então uma pergunta que veio aqui, Felipe. Sabemos que o entendimento de toda esta problemática está relacionada à educação e cultura. Como as empresas, de forma geral, se comunicam com as populações para mudar o cenário atual? Quer saber da comunicação das empresas com a população para mudar esse cenário atual? Qual que é a sua visão? Eu acho que é um ótimo ponto, porque é um pouco do que a gente está tentando fazer aqui hoje, né? Quer dizer, como traduzir essas informações, às vezes, que são muito técnicas e com tanta desinformação lá fora, e trazer esse conhecimento para os stakeholders das empresas, né? Eu vejo empresas que, por exemplo, aqui na Austrália, muitas vezes elas querem virar carbono neutro para reter os seus funcionários. Eu acho que tem principalmente as novas gerações, eu acho que as novas gerações já estão muito mais antenadas em questões como mudanças climáticas, até porque vai afetar mais eles, né? Então, eu vejo empresas divulgando e fazendo essas iniciativas para satisfazer essa demanda interna, vamos dizer assim, mas eu acho que aí varia em função de cada empresa, a sua estratégia de RH,
né? Quer dizer, o quanto que isso está de fato linkado com a estratégia da empresa para ter essa visão sustentável, né, na sua operação. E, enfim, mas acho super importante isso estar presente nas redes sociais, no engajamento interno com os funcionários enfim, e ter, de novo, palestras como essas, né? Quer dizer, trazer pessoal aí do Climate Reality Project, você entra lá no site, chama alguém, o cara vem sem custo, faz a palestra para todo mundo na empresa. Eu acho que tudo isso, porque é um tema do nosso interesse, né? Quer dizer, é um tema que afeta a vida de todo mundo. Então, se a pessoa está desinteressada, ela deve estar mal informada, eu acredito, entendeu? Então, assim, é muito importante trazer essa informação. Não Vamos sei se continuar provocando. Não, com certeza. Você, na verdade, respondeu a próxima pergunta, que se aplica a vocês dois, que tem um dos palestrantes, um dos participantes está extremamente engajado em trabalhar com isso e até pediu a dica de por onde começar, o que fazer, e Felipe já respondeu para se informar. Tem muitas informações, então precisa se informar. Eu queria aproveitar, o pessoal aqui continua fazendo as perguntas. Felipe, faz uma pergunta para o Thiago, até para a gente também participar do debate de vocês. Claro. Acho que só para adicionar um pouco na pergunta anterior, acho que seria importante saber o que você quer fazer. Esqueci o nome da pessoa que fez a pergunta sobre o engajamento. Isso, se souber o seu objetivo, enfim, me manda uma mensagem no LinkedIn, eu posso te ajudar um pouco mais específico a isso, talvez. Sobre Pode falar, Thiago. Só para adicionar um pouquinho no comentário. Claro. De novo, voltando à questão, né? Como é que você se comunica hoje com outros temas? A sustentabilidade tem que ser o ESG tem que ser intrínseco na empresa, né? A mesma ela tem que fazer parte de todos os departamentos. Então, a forma com que você comunica hoje, uma ação que a empresa faz, é a mesma forma que a sustentabilidade tem que ser comunicada. Acredito que é uma forma para começar. Pessoal, excelente isso que só um comentário curto. Excelente isso que o Thiago falou. Existem até algumas empresas que eu já ouvi falar que estão abolindo o departamento de sustentabilidade, porque a sustentabilidade tem que estar presente em todos os departamentos. Então, é justamente isso, tem um impacto direto na comunicação, né? Quer dizer, a sustentabilidade hoje não é uma questão filantrópica, marginal à operação, ela é central às tomadas de decisões das grandes empresas. Eu mostrei aqui com dados o quanto isso está sendo levado a sério, e quem não mudar, ao meu ver, vai ficar para trás. Nossa, isso é muito interessante, realmente. Pessoal, falta 1 minuto para as 8 horas, mas eu vou pedir para ficarem mais uns 5 minutinhos. Vou pedir para o Felipe fazer uma pergunta difícil para o Thiago. Bem-vindo, claro. Thiago, ao nosso webinar, porque Felipe já é nosso alumni. Então, vou pedir para o Felipe fazer uma pergunta difícil e, se não der tempo, a gente encerra. Não tem pergunta difícil para o Felipe. Pode fazer. Tá certo. Eu queria fazer uma pergunta para o Thiago sobre o que ele enxerga sobre a tendência da certificação ESG no mundo, qual que é essa tendência, quer dizer, para onde isso está indo, se vai crescer, se vai parar, e como é que ele vê isso no Brasil também, né? A gente viu uma explosão desse tema, aí, principalmente no ano passado, saiu inclusive também um evento excelente da XP, que eu recomendo todos assistirem, é só entrar lá no site da XP, sobre ESG. Enfim, qual que é a tendência que você vê a médio e longo prazo no Brasil e no mundo para o ESG? Essa é uma pergunta muito difícil, né? Porque você começa a olhar, tem muita coisa acontecendo, e para onde você olha, estão falando ESG, não, isso é ESG, isso é sustentabilidade. O que eu vejo como uma tendência, e até aconteceu recentemente na Europa, é uma padronização, né? Hoje as empresas na Europa elas são obrigadas, e começou agora a partir de 1º de abril,
É, 10 dias. As empresas europeias, todas elas precisam ter tem uma lista de ações de sustentabilidade que eles têm que relatar. Uma delas, por exemplo, as empresas precisam ter uma política de sustentabilidade, uma obrigação, senão você não consegue operar. E aí, dependendo dos níveis, do tamanho da empresa, você abre um leque de outras atividades que é obrigatório. Então, eu acho que a tendência é uma padronização das formas de gestão que vai englobar todas ou a maioria das formas que estão sendo usadas hoje. Então, acho que a tendência é uma padronização mesmo da forma com que a gente relata ou que a gente reporta, né, que a gente apresenta os nossos objetivos. Então não tem volta, não tem volta. Não tem volta. É tudo forward, exato. Eu acho. Não tem volta. Isso, não tem volta, tem que se informar e tem que se preparar, exatamente. Só rapidinho, Su, isso que o Thiago falou, essa padronização, eu lembrei de uma informação das 300 maiores empresas da Bolsa de Valores aqui da Austrália, 30% delas hoje têm a remuneração dos seus altos executivos, olha isso, vinculada à performance em ESG, não é performance só financeira. Então, quer dizer, a remuneração do CEO, de todos os diretores, vinculada à performance ESG. Isso é muito relevante. Né? Olha isso. Bom, então, Thiago, acho que você tem uma oportunidade de fazer uma pergunta para o Felipe para a gente poder fechar. Tá. Não, a pergunta que eu estava pensando você comentou ali sobre a questão dos níveis dos oceanos que vem subindo, né? E a gente vem ouvindo falar sobre isso há algum tempo. Eu queria entender se você tem alguma ideia quais são as ações que estão sendo feitas para tentar minimizar ou reduzir, ou então diminuir o risco em outras regiões. É uma boa pergunta e uma resposta dificílima, né? Porque você tem ações paliativas que são assim, aumentar a barreira em costas, fazer, porque você tem a variação da maré, né? O oceano ele não vai subir de uma vez e ficar lá parado, né? Quer dizer, então o que acontece é que as marés altas elas cada vez estão chegando mais longe. Então você tem, mas de novo, isso são resoluções paliativas. Você tem barreiras físicas, contenções de erosão para essas altas marés. Tá? Aqui onde eu moro tem um pouco disso, e estão construindo, inclusive, um muro de cimento enorme. Mas eu acho assim, isso é muito limitado e isso não vai segurar. Né? Quer dizer, a gente tem que, de fato, Acho que Felipe congelou. Daqui a pouco ele volta. Aí, voltou. Isso, voltou. Pode Alô? continuar. Oi. Pode continuar, Perdão. Felipe. Tá bom. Perdão. Então, enfim, a gente, essas ações paliativas vão segurar, talvez vão resolver por um tempo. Mas acho que isso é uma questão de adaptação às mudanças climáticas, né? Que é um tema da ciência em si só. Mas eu acho que para resolver o problema de uma forma consistente, a gente diminuir emissão de carbono. Não tem jeito, é difícil, é custoso, vai demorar, mas é a melhor solução que a gente tem a fazer. Pessoal, então, antes de a gente fechar, vou fazer aqui a última pergunta de um dos nossos participantes. Vocês acham que as empresas estão abertas a investir em programa de treinamento da população para aderir com mais velocidade na educação dos consumidores? É a opinião que ele quer saber de vocês. Interessante a pergunta. Acho que tem... porque é difícil saber, né, quais são as empresas que teriam interesse nisso, mas... Eu acho que... Perdão, Thiago, vai lá. Acho que algumas empresas dentro que tenham interesses, né, na evolução ou na educação, como, por exemplo,
Eu estava olhando uma empresa esses dias, ela tem... É o CSR, né? Algumas empresas usando o Corporate Social Responsibility. Essas empresas teriam interesse na educação, né? E até a gente está vendo aqui, por exemplo, a Tesla, né? E os outros patrocinadores desse evento, que eles têm interesse nessa comunicação, né? Uhum. E você, Felipe? Não, só adicionando, eu estou botando aqui no chat o nome do programa do Al Gore. Em curto, em função do tempo, eu acho que as empresas investir em educação da população, eu acho um pouco mais difícil. Talvez a própria população se investir. Eu acho que investir na educação dos seus próprios funcionários, com certeza. Da população é muito grande, entendeu? O Brasil está falando de 220 milhões de pessoas, acho que é uma tarefa né, muito difícil e o poder público que tem essa responsabilidade. Mas eu acho que tem ONGs e como o The Climate Reality Project e outras, que é justamente esse o objetivo, né? Quer dizer, trazer essa informação técnica difícil, digerida para o público em geral. Uhum. Bom, a gente cumpriu o horário, tá? Agora são 8h07. Bom, eu acho que já passou da meia-noite aí no Reino Unido, não é isso? Isso aí, 00:10 agora. Exato, e o Felipe precisa começar o dia agora, então eu queria agradecer para todos que estiveram com a gente no webinar, e excelente conteúdo. Esse conteúdo ele foi registrado, a gente vai disponibilizar para que as pessoas possam assistir. E, bom, aí já tem também a sugestão de algumas pessoas querendo fazer outros eventos. Provavelmente a gente vai precisar fazer realmente programa de treinamento, e o Felipe já deu essa sugestão para a gente buscar as informações. E, bom, queria agradecer mais uma vez em nome de todos os apoiadores, patrocinadores e participantes, a contribuição de vocês, palestrantes, Felipe e Thiago. Mais uma vez, muito obrigada. E, bom dia para o Felipe e boa noite para o Thiago, e boa noite a todos que estão aqui no Brasil e também o pessoal que participou de Nova York. Boa noite. Um prazer, obrigado, Su, obrigado, Thiago, um abraço a todos. Obrigado aí, foi um prazer. Até breve. Obrigada, gente. Tchau, tchau. Até mais. Tchau, tchau.